E agora chegou o momento do painel Inteligência Artificial e o Futuro das Cidades. Por gentileza, vem ao palco Edgar Ussui, secretário de Estado do Planejamento de Santa Catarina, Diego Brites Ramos, sócio e diretor-geral da Teutec Solutions e vice-presidente de relacionamento da ACAT. E a mediação será feita por André Luiz Osterman, VP de Serviços da FEComércio SC e diretor da Safe Park. Obrigada. Ao final, então, as perguntas de vocês aos nossos painelistas. Isso. Tudo bem, pessoal? Estão ouvindo aí? Tudo bem? Faz um sinal positivo aí, ok? Show de bola. Testando. Bom, eu fiquei com uma responsabilidade imensa de estar aqui com dois dos profissionais que eu admiro e que se tornaram amigos. Tá? Então, vamos tentar discutir um pouquinho aqui sobre inteligência artificial, né? E o quanto isso tem a ver com todos nós nas cidades. E eu queria deixar, primeiro, aí, Edgar, vocês completamente à vontade, Diego, para começar falando um pouquinho sobre o que é, afinal, a inteligência artificial e darem as boas-vindas aí ao nosso pessoal. Tá bom, posso começar aqui, Edgar? Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado, André, pela gentileza aqui das palavras. A gente ficou com uma missão um pouco difícil, né? Porque nós somos a única coisa que separa todo mundo aqui do prefeito e do almoço. Então eu pedi aqui a gentileza do André. A gente teve que improvisar um pouco, deixar a turma aí da organização um pouco maluca, porque há 1 hora atrás eu pedi para eles para a gente fazer uma demonstração, né? Porque com certeza vão vir falar muito aqui de inteligência artificial, mas eu queria fazer uma demonstração aqui ao vivo. Já combinei com os técnicos aqui, né? E já tem até um sinal aqui, André. Se der o errado, eles vão fazer assim, tá? Perfeito. Mas, enfim, vou correr o risco, porque acho que vale a pena. Quantos aqui já usam o chat GPT? Opa, legal. Então tá bom. Vamos lá então, pessoal. Pedro, tá em ordem? Bom, primeiro acabamos de assistir o prefeito aqui, né? Imagina na cadeira do prefeito quantos desafios ele tem do dia a dia. Um deles, imagino, um dos principais seja o trânsito, ainda mais numa terça-feira chuvosa. Então ele deve sair daqui agora. Tudo bom, vereadora? Bom te ver. Então ele deve sair agora, né, vereadora? Pegar o telefone e falar com o secretário de mobilidade. Pelo amor de Deus, resolve esse problema do trânsito de Florianópolis uma vez por todas. Aí o secretário de mobilidade, sem o budget, ou vai ter que licitar e tudo mais, ele ouviu hoje de manhã, no café da manhã, a filha dele dizendo o seguinte: pai, por que não usa o chat GPT? Então vamos fazer um teste? Então vamos lá, Pedro. Tá aí. Vamos projetar aqui, pessoal? Então vamos simular aqui como se eu fosse um secretário de mobilidade de Florianópolis preocupado com o problema do trânsito. Ó, pessoal, como eu falei, é tudo ao vivo. Opa, tá aqui. Aqui eu estou usando o GPT-4, que é uma versão paga e que custa $20 por mês. Então, sou o secretário... Opa, já mudou aqui, viu? Não era para ser secretário de comércio, secretário de desenvolvimento, de mobilidade urbana. Vamos lá. Copia. Tudo ao vivo aí. Claro que a gente tem o plano B aqui, tá, pessoal? Faltou não sei se vai fazer diferença ali. Está dando comércio ainda. De desenvolvimento. Não, mobilidade. Secretário de mobilidade. Tá copiando a frase errada aí, Pedro. Agora foi. Não, mas ele está copiando a frase errada. Só um segundinho, pessoal. Tem a frase aí do... Ele está escutando? Tá, né? Tem a frase do secretário de mobilidade. Mas vamos lá, sou o secretário de mobilidade de Florianópolis. Aí, a dificuldade de fazer ao vivo é isso, né? A gente já deu uma testadinha. Mas enfim, pessoal, então enquanto o pessoal
se prepara aqui, mas o grande lance da inteligência artificial, eu digo que é fazer os dados estarem disponíveis para você tomar as decisões, né? E o que aconteceu nos últimos tempos é que isso se tornou muito mais fácil de ser utilizado, muito mais democrático. Bom, tá lá, ótimo. Então eu fiz uma pergunta aqui, sou secretário de mobilidade, isso aqui está ao vivo, tá, pessoal? Estou com dificuldades aqui no trânsito. Você tem soluções? E o ChatGPT começa, né? Sistema inteligente de transportes, aplicativos de mobilidade personalizadas, que eu não vou conseguir acompanhar aqui em tempo real. Coleta e análise de dados de tráfego e uso de transporte público para informar decisões sobre como expandir ou modificar a infraestrutura. Ofereça Wi-Fi e outros serviços digitais para melhorar a experiência do usuário. Então, isso hoje, você consegue, pessoal, em termos de cliques e rapidamente vira a informação. E eu fico pensando, imagina, daqui a pouco o secretário de Mobilidade de Florianópolis, você tem, às vezes, orçamento para contratar uma grande consultoria, mas nós temos mais de 5 mil municípios aqui no Brasil. Então, imagina o secretário de mobilidade de um pequeno município, ele poder ter acesso a uma ferramenta dessa que muitas vezes só seria possível através de um grande orçamento. E aí eu complemento. Pietro, vamos lá. E a CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, pode nos ajudar nesse desafio? Compliance e segurança, garante todas as soluções, sigam as regulamentações locais e nacionais e coloque a segurança dos usuários em primeiro lugar. Então, são preocupações que também você tem que ter naturalmente num plano de mobilidade. E aí já dá os passos para a implementação. Então, vamos ver aqui se a Associação, a CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, pode nos ajudar nesse desafio. Igual fazendo propaganda da CAT aqui, né? Sim, a CAT pode ser uma parceira valiosa na implementação de soluções inteligentes. Valiosa como? Conexões com startups, empresas de tecnologia, acesso a inovações e tendências, programas de aceleração e incubação, parcerias estratégicas. Gente, isso aqui é uma grande revolução na sociedade. Eu estou nessa indústria há um pouco mais de 20 anos. Eu acho que algo parecido a gente viveu lá na internet, né? Quando mudou tudo, quando... enfim, as empresas, os governos começaram a usar a internet. Então, imagino que eu estou falando aqui com grandes empreendedores que estão à frente do teu negócio, seu comércio, e poder utilizar cada vez mais essas ferramentas para, no caso de comércio, por exemplo, André, melhorar a experiência do cliente que usa a ferramenta, aumentar as receitas e a produtividade de seus funcionários. Desculpa aí, mas quem faz ao vivo é assim, né? Demorou um pouquinho, mas engatou aqui. Eu teria até mais coisa para mostrar, mas em função aqui do problema inicial, seguimos em frente. Tranquilo. Edgar, nosso governo, quando a gente fala da inteligência artificial, o que o governo pode contribuir, o que ele está fazendo, efetivamente, olhando para o futuro e para todos esses pagadores de impostos que estão aqui, como é que a gente pode melhorar a vida do contribuinte, desse nosso cliente público? Bom, obrigado pela pergunta, André, mas eu queria pedir permissão de fazer um comentário anterior, antes de a gente entrar efetivamente no que o governo pode fazer para a implantação de IA ou uso da IA para soluções. Eu queria fazer alguns comentários, eu fiz umas anotações aqui para a gente fazer uma reflexão e eu queria convidar todos vocês a me acompanhar nessa linha de raciocínio. Um ponto antes, até eu ser convidado a compor o colegiado do governador Jorginho Melo, eu sempre estive, ou por muitas vezes da minha carreira, eu estive no corporativo, né, inclusive fui consultor tanto da ACAT como da FEComércio, tenho esse orgulho de ter aprendido também com essas duas grandes instituições, e sempre o meu objetivo foi entender como a sociedade pode, ou poderia, ou deve, interagir com o poder público para que possa contribuir na construção de políticas públicas, para que possa levar as suas impressões, as suas intenções, porque para mim o poder público ele existe para a sociedade, ele existe por conta da sociedade. E eu acho que essa comunicação e essa interação é imprescindível para que a gente possa avançar, a gente possa buscar efetividade no desenvolvimento. Na minha cabeça é sempre assim, o privado visa o lucro
e o público visa o desenvolvimento. Esse é o nosso lucro como poder público. Então, eu vim para o governo com essa expertise e com essa vontade de entender como a gente poderia fazer essa interação melhor, né? E aí o governador me chamou para a Secretaria do Planejamento, o que potencializou essa minha vontade de conectar com a sociedade para escutar e trazer dados, impressões, para que a gente possa construir soluções que possam resolver os problemas das pessoas, ou que possam criar ambientes de competitividade e de desenvolvimento. E aí a possibilidade de utilizar a inteligência artificial nesses projetos é algo que pode potencializar demais. Mas algumas ressalvas precisam ser feitas aqui, e aí é o que eu convidei vocês para participar dessa linha de raciocínio, que o próprio prefeito aqui já fez alguma reflexão. Em 1900, eles entendiam que para dobrar o conhecimento humano, a gente levaria um século. Em 1945, baixaram isso para 25 anos. Em 2018, falaram em 13 meses. E agora dizem que com a inteligência artificial, internet das coisas, 5G, o conhecimento da humanidade dobra em 12 horas. Esse já é um assunto e um dado bastante impactante, que eu acho que é importante a gente manter isso na cabeça. E aí a gente já entende como privado, e aí o Diego mostrou aqui para a gente, que a inteligência artificial já está nas nossas vidas. No nosso celular, no carro, no nosso trabalho. Mas no mundo privado. E aí tem uma lógica no ordenamento jurídico brasileiro que eu preciso trazer para vocês aqui para a gente seguir nessa linha desse conhecimento, nessa linha de pensamento. Pelo direito brasileiro, o privado só não faz o que é proibido por lei. E o público só pode fazer o que está previsto na lei. Então, essa diferença das dinâmicas faz com que o poder público seja lento. Porque se eu preciso prever na lei algo que eu posso fazer, eu preciso construir uma lei, tem um processo legislativo, tem todas as variáveis, tem que passar pelos órgãos de controle. Isso faz com que a velocidade seja muito menor do que a sociedade. Então, se a gente já tem a inteligência artificial nas nossas vidas privadas, eu tenho que dizer para vocês que no público não funciona assim. E não é porque um gestor, outro gestor, se é por conta do parlamento, não, é por conta do modelo que nós temos estabelecidos no Brasil. E aí que entra a minha grande motivação, é que só com a parceria e o apoio entre sociedade e poder público, a gente pode dar velocidade para esse tipo de coisa. Eu entendo que a inteligência artificial no poder público, eu faço uma comparação de uma citação que eu vi do Steven Johnson no livro Como Chegamos Até Aqui. Ele fala que o vidro provavelmente foi descoberto porque caiu um meteoro num deserto da Líbia há milhões de anos atrás. E aquela areia aquecida virou vidro. E aí daquilo foi utilizado na medicina, foi utilizado no microscópio, no telescópio e hoje é utilizado em fibra ótica. Para mim, a inteligência artificial ainda é aquela areia vidrificada, porque a gente não sabe aonde ela vai poder desdobrar. E como o Fernando falou na apresentação dele, pode ser para um lado positivo, pode ser para um lado negativo, existem duas categorias, e o poder público hoje não pode ousar de querer usar a inteligência artificial grande, a inteligência artificial densa. A gente ainda precisa, por conta de responsabilidade, por questões técnicas, legais, ainda precisa utilizar a inteligência artificial como ferramenta. Aquilo que o Fernando explicou, né? A inteligência artificial que ela vai ser utilizada para alcançar um objetivo e ponto. Ela não pensa por si, ela é uma ferramenta para que a gente possa seguir. Então, dada essa linha de raciocínio que eu pedi para a gente estabelecer, de que o volume de informação é gigante, a gente tem muita inteligência artificial na nossa vida privada, mas a gente tem uma dinâmica muito diferente entre o público e o privado, o que a gente tem aí, eu vou entrando na pergunta do André, o que a gente tem em Santa Catarina já focado em inteligência artificial? A gente tem uma legislação federal, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. E eu acho que o Fernando, que é especialista nisso, concorda comigo que ela é superficial e pouco tem de estratégia. Ela tem uma avaliação e como isso pode ser utilizado, e a gente precisa melhorar muito essa orientação federal. Mas o que Santa Catarina vem fazendo já para se antecipar? Nós estamos apostando primeiro no dever de casa. Primeiro em infraestrutura, para que a gente possa avançar.
Aí a gente fala de levar a internet para o campo, porque a gente está em Florianópolis, é sensacional. Eu sou apaixonado por essa cidade, é a cidade que eu escolhi morar. Eu não sou daqui, né? O estado de Santa Catarina é o estado que eu escolhi viver, que minha família está aqui há 50 e tantos anos. Mas quando a gente olha Florianópolis, a gente está olhando um exemplo muito específico da capital que tem tudo isso de bom. Quando a gente vai para o governo do estado, são 295 municípios, em que a gente tem mais de 60 municípios com IDH deprimido abaixo da média nacional, onde a gente tem realmente pobreza, onde a gente tem muita dificuldade. Então, até para a gente pensar em internet no campo, para começar a pensar em inteligência artificial, é um caminho muito longo. E aí a gente não está nem falando de 5G. Eu aprendi isso com o Fernando. O leilão do 5G falava de 3G e 4G para a gente minimamente garantir estruturas para que as pessoas lá no interior alcancem a internet. Então, quando eu falo de infraestrutura, não é só físico. É infraestrutura de conhecimento. Então, o governo aposta em geração de talentos, que eu sei que é um pedido da ACAT, que foi feito para o governador lá atrás. FEComércio também bate bastante nisso. De geração de talentos, criar pessoas com competência para poder entrar no mercado de trabalho. A gente ter minimamente essa estrutura de antenas para que a gente possa ter internet lá no campo em lugares da sociedade que tem mais dificuldade. A gente tem a geração de talento. A gente fez um movimento bem grande agora, no início do governo, que foi um projeto chamado Universidade Gratuita, que não é especificamente para tecnologia, mas um modelo de ensino catarinense para que a gente possa ter mais pessoas com acesso ao ensino superior e sim capacitar para uma nova geração de prestação de serviço. A gente teve a criação, e foi um pedido da ACAT também, acatado pelo governador, a criação de uma secretaria exclusiva, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mostrando o quanto o governo do estado está preocupado com essas estruturas e que o governador fala muito para a gente. Tudo vai passar pela tecnologia, ou melhor, a tecnologia vai passar por tudo. E a gente precisa potencializar tanto as entregas dos serviços que a gente tem, e aí faço coro à fala do prefeito, né? A gente ainda precisa de inteligência antes da inteligência artificial, a gente está apostando nessa estruturação do Estado para avançar, mas a gente já tem pontos específicos dentro do governo que a gente tem inteligência artificial com bastante qualidade, né? A gente tem dentro da Polícia Civil, a gente já usa inteligência artificial para fazer análise de denúncias, principalmente as denúncias anônimas, porque tinham grande dificuldade jurídica de como fazer isso acontecer até chegar à parte de investigação. Então, hoje tem uma IA que interpreta, avalia, analisa, transforma em documento e encaminha para um processo de investigação. A gente tem a escola de governo se dedicando a treinar os servidores do estado de Santa Catarina para conhecer um pouco mais de BI, de inteligência artificial, de IoT, para que eles entendam como vão poder utilizar, ou como terão que utilizar isso no seu dia a dia como servidores públicos. A gente tem rastreamento de veículos, questões de placas, a gente consegue fazer investigações e questão de segurança e ordem pública com reconhecimento facial. Dentro dos presídios, a gente também já tem iniciativas de controle de acessos com inteligência artificial. A própria Polícia Científica, nosso antigo Instituto Geral de Perícias, utiliza bastante inteligência artificial na análise de prova, na questão das perícias. A gente tem... Quando eu fui conhecer, eu até fiquei impressionado, parece o CSI. Realmente, a gente tem ferramentas de perícia no estado de Santa Catarina que já utiliza muita inteligência artificial de fração de digital, fração de voz. A inteligência artificial, principalmente na parte de segurança pública, de investigação, já está bem estruturada no nosso estado. E a gente tem outras ações que o governo vem fazendo para efetivamente fazer com que Santa Catarina esteja preparada para absorver e utilizar a inteligência artificial. E a gente fala de laboratório de inovação aberta, a gente fala de um redirecionamento do Sapiens Park, e aqui eu faço faço referência aqui à vereadora Manu, que apoiou muito numa mudança do plano diretor, que foi imprescindível para que a gente tenha esse revocacionamento do Sapiens, fortalecimento da FAPESC, enfim, são várias ações, mas na lógica que eu falei com vocês, o Estado só pode fazer o que está previsto na lei e o privado só pode fazer ou só deixa de fazer o que é proibido por lei. Nós estamos ainda fazendo o dever de casa, mas eu olho e nas interações que eu tenho com os outros estados, com os outros secretários de planejamento, eu vejo que a gente está à frente de muitos. E eu
entendo que isso faz com que o Estado tenha a necessidade ainda mais de estar interagindo com o privado numa ação como essa aqui, interagindo, entendendo, buscando dados, porque vou voltar lá no começo da história. Primeiro existiu a sociedade. Quando a gente era meio nômade, alguém inventou o fogo e inventou que tinha como fazer agricultura. Começamos a ficar nas cidades. O Estado só apareceu depois. O Estado serve para a sociedade. Então, aqui como secretário do Planejamento, eu trago o abraço do governador e digo, a gente precisa muito interagir com o privado para que a gente possa melhorar ainda mais o Estado de Santa Catarina, mas a consciência de que nós precisamos entender que essas dinâmicas não são tão simples de serem vencidas. Mas a gente é aguerrido, firme, e contando com a FEComércio, com a CNC, e com a CAT, com as entidades empresariais e com as entidades também de terceiro setor, a gente vem tentando estabelecer um grande diálogo para que a gente possa avançar e deixar o nosso Estado melhor ainda. Desculpa, André, me alonguei. Que isso, sempre bem-vindo. Até vou pedir, precisamos um pouquinho de minutos a mais para poder ouvir essas duas celebridades aqui do nosso estado e que realmente tem muito a contribuir conosco. E eu só queria, quero fazer uma próxima pergunta aí para o Diego também, mas quero começar ela com aquilo que a gente representa. Aqui quero fazer algumas homenagens. Primeiro, eu estou aqui como vice-presidente da FEComércio, representando a toda a nossa diretoria, aos nossos sindicatos e o empresariado. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, e tem muitos parceiros comerciais meus, eu venho de um segmento que é de estacionamento antigo, e que hoje a gente se entende por smart place, né? Por um lugar inteligente em que as pessoas acessam. E nós empresários, né, somos normalmente muito surrados, né? A gente vê o empresariado como sendo, né, mas quero deixar aqui uma homenagem ao empresariado e também ao voluntariado. Temos dois exemplos aqui, né? O Diego, que está na CAT, e o próprio Sui, que deixou a atividade privada para ir para o governo contribuir. Eu acho que são duas das atividades assim da sociedade que são extremamente importantes. Mas, Diego, eu brinco com a minha turma, brinco de forma séria, em que a gente nas empresas tem duas missões, né? A primeira delas é encantar a jornada do cliente, é fazer com que se torne excepcional, mesmo numa atividade como a que eu tenho, que é de parking, né? E como a gente aumenta a receita nisso, em todas as atividades desse empresariado que está aqui, através da inteligência artificial? Maravilha. Eu vou trazer o conceito da experiência, né? Então a gente fala hoje que a experiência é a nova moeda, a experiência é a nova transação. E nisso eu quero me remeter aos americanos, que eles conseguem levar isso a níveis exponenciais. Não sei se alguém que já teve oportunidade de acompanhar um jogo presencialmente nos Estados Unidos, seja jogo da NBA ou do futebol americano. Primeiro que o americano ele já entendeu que não se trata do esporte, se trata de um entretenimento. E o que vai fazer um americano sair de casa com todo o seu conforto, com a melhor tecnologia de TV, o que vai fazer ele sair da sua casa, ir para um estádio, para uma arena e pagar $200? A experiência. A experiência já começa na casa dele. Na casa dele ele já reserva o estacionamento. Da casa dele, ele já compra o hot dog e a cerveja e pede para chegar no assento dele aos 13 minutos do jogo. Tá? Então, ele vai para o estádio, já tem um lugar estacionado, ele não perde nenhum lance, porque a gente não quer perder, no caso lá no americano é touchdown, mas não quer perder um gol. E se ele precisa, eu já fui numa arena lá, pessoal, tive a oportunidade de visitar por conta da minha empresa, diversas arenas americanas, e até para ir para o banheiro, o aplicativo do estádio que eu fui, te dá a rota mais rápida para você ir no banheiro. Né, justamente para você não perder nenhum lance. E durante o caminho, tem estádio lá que tem 6.000 telas. Quando eu vejo um ambiente desse com uma tela desligada, eu digo o seguinte, tem dinheiro na mesa, estão deixando dinheiro na mesa porque não estão aproveitando. Tá? Porque o americano é craque também de botar propaganda nessas telas. Eu tive numa arena também, eu estou falando tudo isso, pessoal, para ver se tem alguns insights. Tá? Vocês possam levar alguns insights daqui. Tem uma arena que eu fui de hockey, que os caras chegam a vender BMW na arena. Porque desde o primeiro momento que você chega, você está assistindo o jogo naquelas mais de 4.000 telas, você está vendo ali BMW. E aí você, a hora do gol no telão, oferecimento BMW, você vai no banheiro, a tela BMW. Aí você circula, somente quando o time ganha, você toma um pouquinho a mais, você vê lá um stand da BMW com uma porta, você passa o cartão de crédito e sai com a BMW. Tá? Deixa eu ver outro exemplo. Las Vegas tem uma arena muito bacana,
porque tem um grupo lá que é dono da arena, dos hotéis e tudo mais. Então, você sai da arena, né? A jornada continua depois do jogo. Porque no momento que você sai da arena, o sistema de Wi-Fi reconhece que você está saindo e já tem você recebe uma mensagem dizendo: poxa, já que você está saindo agora na hora do jantar, quem sabe você não vem nesse restaurante, que é o restaurante do próprio grupo, tá? E eu te dou 20% de desconto. Então, tudo isso, pessoal, aumenta o engajamento, né, do fã, faz o fã ter uma experiência que ele quer voltar depois, está disposto a voltar. E tem casos lá que eles aumentam em 30% o consumo de bebidas e comidas num estádio desse. Tá? O Brasil ainda, nesse sentido, está engatinhando bastante, mas nós temos a experiência aqui que a gente quer trazer, André, que nós somos parceiros aqui como empresas, como entidade. Pessoal, nesse espaço aqui vai nascer o Primavera Smart Space, tá? Que é um projeto aí em parceria da CAT, com a Teutec, com a Cisco, que é um grande player mundial, onde está montando toda uma infraestrutura tecnológica, tá? Porque, como o secretário Edgar muito bem colocou, a gente precisa de infraestruturas. Não adianta falar de inteligência artificial, machine learning, se a gente não tem o básico da infraestrutura. E concordo plenamente, secretário, contigo. Eu digo que aqui a gente vive na bolha da bolha da bolha. Agora, como é que a gente vai levar a internet lá, né, para o interior, para o agronegócio, inclusive para os jovens poderem ficar lá, empreendendo lá nas suas próprias propriedades. Mas voltando aqui no projeto, tá, a ideia é que a gente possa estimular, inclusive, empresas e startups a criarem soluções em cima dessa infraestrutura. Soluções do tipo, só citando uma, aqui, dos lojistas, né? Então, imagina que eu estou entrando no estacionamento aqui, internet não falha no estacionamento, né, André? Não pode falhar. Não falhará. E aí, no falhará. momento que eu entro na rampa, ele já sabe, porque a tecnologia permite que você faça um marketing individualizado. Então, ele já sabe que o Diego gosta de chopp IPA. Então, naquele momento, eu já sou ativado, eu já recebo uma mensagem: ó, Diego, se você for aqui naquele pub, né, você vai receber 20% de desconto. Então, possivelmente, aquele dia eu nem ia beber, mas já que eu fui estimulado, então, essas são ferramentas, e claro, para o proprietário desse estabelecimento aqui, vai ser mais atraente, ele vai poder cobrar um pouquinho mais, que não me escutem os lojistas aqui, mas vai poder cobrar um pouquinho mais de aluguel também. Então, a tecnologia existe, ela pode ajudar muito o comércio e serviços nessa questão de melhorar a experiência dos clientes, né, e aumentar as receitas dos estabelecimentos. Perfeito. Eu estou aqui com o pessoal do Multi Open Shopping, que é um parceiro nosso, né? A gente está prototipando tudo isso, pessoal. E eu acho que todos vocês que têm lojas, é uma prototipagem que começa, e a CAT, a FEComércio também hoje está junto. A gente está desenvolvendo todo esse trabalho aqui no nosso dia a dia. Eu gostaria de, para encerrar, porque já passamos o tempo, mas 2 perguntinhas rápidas, que uma dica de vocês para o empresariado de qual caminho servir para a IA. E, por último, o próprio Fernando mencionou a questão do trabalho, né? Como é que governo e iniciativa privada a gente pode contribuir com essa mudança do significado do trabalho que está ocorrendo? A primeira tu responde, a segunda eu respondo. Bom, a primeira, como é que a gente pode contribuir? Eu sempre falo, quando a gente fala de transformação digital, eu falo que antes de transformação digital, é preciso uma transformação cultural. Sexta-feira passada, eu até em respeito a essa pessoa, não vou falar naturalmente o nome dela, mas eu estava no encontro de CEOs aqui em Itajaí. Estavam os grandes CEOs de Santa Catarina, e uma das empresárias subiu, empresária de sucesso, ela subiu, é da indústria têxtil, e ela subiu reivindicando, secretário, a questão de imposto sobre essas plataformas como a Shein, por exemplo, né? Que até R$50 deveria... Eu não estou por dentro desse assunto. Mas a questão é o seguinte... ok, pode ser até justo tributar, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que o grande diferencial está no modelo de negócio, né? Então, mesmo tributando, ela vai ter dificuldades porque é outro jogo que está se jogando. E como é que você capta isso, né? Ambientes desse aqui eu defendo muito, que ajudam você a se conectar com outras pessoas, saindo da sua zona de conforto, se conectando com startups, com outras empresas. Porque quando a gente fala em empresa mais tradicional de inteligência artificial, ainda é um bicho difícil de entender. Mas as empresas que estão nascendo hoje, elas já nascem digitais, já nascem na inteligência artificial. Então é isso que a minha dica, né, se eu puder dar uma, seria essa. Você tem que se abrir para o novo, sair da sua cadeirinha confortável da sua empresa e vir para cá com muita humildade,
né, na certeza que o que trouxe você até aqui, com certeza não vai ser o que levará você adiante. Obrigado. E aí a minha conclusão, e respondendo a pergunta do André, de como o empresário pode agir para que essa conexão seja feita entre sociedade e poder público, vai muito ao encontro do que o Diego falou. A gente tem um modelo de democracia representativa no Brasil porque a gente não tem condições de todo mundo exercer o voto para decidir. Então a gente acaba escolhendo as pessoas que nos representam. E a gente pode escolher de duas maneiras, ou através do voto, ou melhor, a gente escolhe de duas maneiras. Através do voto, os nossos representantes no poder público, e através do associativismo e do cooperativismo. Então, estar próximo das estruturas que se dispõem a representar o setor de vocês, a defender o interesse de vocês, a levar o pleito de vocês de forma técnica,